Bom, agora a gente vai falar a respeito da classificação das cadeias carbônicas. Como que elas podem ser classificadas? Basicamente, nós temos 5 tipos de classificação. A classificação quanto à forma, quanto à disposição, quanto à natureza, quanto à ligação. Uai, gente, você não falou que era 5? E ao fato dela ser aromática ou não. Só que isso eu quero deixar para um vídeo específico para a gente comentar um pouquinho sobre aromaticidade. Não tá ligado com cheiro não, hein? Mas isso é um próximo capítulo. Tá, vamos lá. Quando a gente fala a classificação quanto à forma, é entender se ela é aberta, também chamada de acíclica, ou fechada, que é cíclica. Ou as duas. O que é uma cadeia aberta? São aquelas onde as extremidades estão livres, os carbonos não se conectam, não se fecham. Aqui um bom exemplo, esse composto, ó, as extremidades estão livres, não há uma conexão, logo é uma cadeia aberta. Diferentemente dessa daqui, ó. Essa cadeia, as extremidades se conectaram, então fecharam. Então uma cadeia fechada, cíclica. Pode ser mononuclear, que é formada por um único núcleo, ou ela pode ser polinuclear, tá vendo? Ó, formada por 2 núcleos de cadeias fechadas. Aí esses núcleos, pessoal, eles podem ser condensados, quando eles estão conectados, igual esse exemplo, ou eles podem ser núcleos isolados, separados. Dá um exemplo aí, produção. Tá vendo? É um exemplo de uma molécula fechada, de cadeia fechada, polinuclear isolada, certo? É uma outra classificação também que surge. Mas também existem cadeias que são mistas, observem. Você tem uma parte da cadeia que é fechada e uma outra parte dela, ó, que está aberta. Então, quando a gente fala de uma cadeia mista, é aquela que tem tanto uma parte aberta quanto uma parte fechada. Tudo bem? Quanto à disposição, a gente pode classificar ela como uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. O que é isso? Cadeia normal só tem átomos de carbono primário e carbonos secundários. Opa! Carbonos secundários. Não tem outra sequência possível de carbonos. Olha aqui, ó, o que é uma cadeia normal? Só essa sequência aqui é possível. Não tem como eu traçar uma outra sequência, tudo bem? Se a gente observar, ó, carbono primário, secundário, secundário, primário. Diferentemente dessa cadeia aqui, ó, eu posso ter essa sequência, assim como também eu posso fazer essa sequência aqui, ó, e deixar esse carinha de fora. Então, como eu tenho mais de uma possibilidade de sequência, eu tenho o que a gente chama de uma cadeia ramificada. E isso daqui é devido ao carbono terciário. Então, cadeias ramificadas, elas vão apresentar pra gente, um macete muito bom, é você observar se tem um carbono terciário ou um carbono quaternário. Se você achou, com certeza essa cadeia é ramificada. Um outro ponto também que você pode observar, a gente vai ver, por exemplo, amidas, por exemplo. Aqui, ó, metil e metil aqui. Oh, já tô falando o nome, CH3 e CH3. O que acontece? Essa cadeia também é classificada como ramificada, porque eu posso ter aqui, ó, diferentes segmentos, certo? Diferentes traços e distribuição que eu posso fazer ali, tudo bem? Mesmo não tendo ali carbono secundário ou terciário. Carbono terciário ou quaternário. Aí lembrem-se, toda cadeia que tiver um carbono terciário ou quaternário sempre vai ser ramificada. Sempre. Aqui a gente tem que tomar um cuidadinho, porque olha aqui, ó. Aqui a gente tem um carbono primário, primário, primário. Mas tá vendo que eu não consigo selecionar um segmento para envolver todos os átomos de carbono? Ó, fica um carbono de fora, tá vendo? Então ela é classificada como ramificada. É aquela na qual você não consegue fazer um segmento só, tipo uma trajetória só, envolvendo todos os carbonos. Tranquilo? Um outro ponto é quanto à natureza. E aí a gente fala se ela é homogênea ou heterogênea. Muita atenção. Homogênea é aquela que tem somente átomos de carbono ligados entre si. Não tem o que a gente chama de heteroátomo. O que é isso? Um átomo diferente de carbono entre carbonos. Porque olha aqui, ó. Uai, João Vitor, aqui tem um átomo diferente de carbono. Eu sei. Mas entre os carbonos, ó, só carbono, carbono, carbono. Olha que gracinha. Diferentemente dessa cadeia aqui, ó. Essa cadeia, nós temos aqui, ó, a presença de um heteroátomo, porque eu tenho um átomo diferente de carbonos entre carbonos. Logo, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Vamos pegar aqui um exemplo. Essa cadeia aqui. Essa cadeia, ela não é heterogênea. Por quê? Porque, ó, entre os carbonos, ó, só carbono. Uai, e o nitrogênio não está entre carbono? Uai, e os oxigênios? Eles não estão entre carbonos. Então, para ser classificado como heterogêneo, eu tenho que ter a presença de heteroátomo. O que é o heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos, tá?
E nós temos a classificação quanto ao tipo de ligação. Ela pode ser classificada como saturada ou insaturada. E aqui eu coloquei 2 exemplos da insaturada. O que acontece? Uma cadeia saturada é aquela que tem somente ligações simples entre carbonos. Repetindo, somente ligações simples entre carbonos, somente ligações sigma. Então olha aqui, ó, simples, 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 simples. Cadeia saturada. Aí eu venho e faço aqui, dupla O. Ela continua saturada. Ué, mas por quê? Porque a dupla não está entre carbonos. Para ser classificado como cadeia, é classificação de quê, gente? De cadeias. De quem? Da sua avó? Não. De carbonos. Então, classificação das cadeias carbônicas. Certo? O que nós temos então aqui, pessoal? Pensando aqui. É a ideia do seguinte. Para ser classificada como saturada, somente ligações simples entre carbonos. Ué, não tem essa dupla aqui, ó. Não foi entre carbono. Agora, diferentemente disso aqui e diferentemente disso aqui, onde a gente tem uma ligação pi, né, uma insaturação entre carbonos. Logo, ela é classificada como uma cadeia insaturada. Belezinha? Vamos então à última classificação das cadeias, que é no que diz respeito à aromaticidade. Preste atenção no próximo vídeo. Bom, para nós encerrarmos então esse módulo de classificação das cadeias da introdução à orgânica, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação no que diz respeito à aromaticidade. Primeiro ponto, a aromaticidade não está ligado com o cheiro, tá? Isso aqui, a palavra aromaticidade é um fator histórico, porque a maioria dos compostos que tem esses anéis que nós vamos comentar agora apresentavam cheiros, odores fortes e por isso deram o nome de aromaticidade. Só que existem compostos que também apresentam anéis aromáticos, anéis que eu vou explicar para vocês quais são as características e não apresentam cheiro. Então a aromaticidade não está ligada necessariamente com o cheiro, tá bom? Tá, antes de a gente entender a classificação, vamos comentar sobre um dos aromáticos mais importantes que aparece na prova do vestibular, que é o benzeno. O benzeno ele foi muito polêmico na época, por quê? Ele é uma cadeia fechada formada por 6 carbonos e 6 hidrogênios. E vários cientistas tentaram desenhar na época uma molécula que condizesse, que batesse com os resultados experimentais. Como assim? A gente sabe que a ligação dupla, por exemplo, o comprimento de ligação é menor do que a ligação sigma. Então, quando, por exemplo, a gente desenhasse esse composto aqui, ó, dupla, 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 tá vendo? Essa ligação seria menor do que essa ligação simples. Só que quando eles viram dados experimentais, mostraram que a ligação carbono-carbono do benzeno para todos os carbonos eram iguais. Todos. Tem uma distância de ligação igual. E eles não estavam sabendo explicar. Porque o que eles imaginavam? Bom, se tem uma distância de ligação igual, é o mesmo tipo de ligação. E aí eles não estavam conseguindo. E aí vem então um sonho de Kekulé, que ele sonha com uma cobra mordendo o próprio rabo. Olha a foto aí. E o que ele pensou? Ressonância. O que acontece? Todos esses carbonos aqui são carbonos sp2, ou seja, eles têm um orbital p puro. Como eles têm um orbital p puro, pode acontecer o quê? Ó? A conexão de todos eles. Olha aí uma vídeo animação para vocês entenderem. E essa conexão gera a justificativa do comprimento de ligação para todos eles serem igual. E o que vem a ser essa ressonância do anel aromático? É porque esse elétron, que é o elétron π, ele pode se deslocalizar, ele se movimenta. Então ele vem para esse carbono, que vem para cá, que vem para cá. Porque são duplas conjugadas. O que isso quer dizer? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. E aí pode formar essa estrutura. Só que essa estrutura, ó, a dupla pode movimentar, ó, e volta a formar ela. Então ocorre um fenômeno de ressonância. O que é ressonância? É a deslocalização dos elétrons π. É essa movimentação. Como tem orbital p puro, ele consegue se movimentar. E isso daqui, gente, gera essa estrutura que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então, ó, se você movimenta as duplas ligações, forma essa estrutura. E aí, a gente costuma representar o benzeno, então, assim, com uma bolinha no meio. Todas essas representações estão corretas, referindo-se ao benzeno. E essa ressonância, essa deslocalização do elétron π, homogeneamente distribuída ali entre os carbonos, justificou o fato de todas as ligações terem o mesmo comprimento. Porque, por exemplo, se você pega uma ligação C dupla O,
e C com C, simples, a gente vê que essa ligação tem um comprimento maior do que a dupla. Isso é fato, é comprovado experimentalmente. E eles não estavam sabendo explicar por que nesse cara estava tudo igual. E aí o que é explicado então é a deslocalização desse elétron π, que consequentemente fica distribuído ali entre os carbonos, logo gerando o mesmo tipo de ligação. Então isso é chamado de ressonância, deslocalização dos elétrons π. E aí tem uma piadinha sem graça, né? O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estavam fazendo na igreja? Benzendo. De novo? O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estavam fazendo na igreja? Benzeno. E aí um ponto importante. Muitos professores explicam assim, para você classificar uma cadeia aromática, basta ver se tem benzeno. Alto lá. Não é só o benzeno que é uma cadeia aromática. Olha outros compostos aromáticos que eu vou deixar aqui para vocês. O que acontece, gente? Para ser classificado como aromático, a gente poderia fazer um módulo só sobre isso. Tem a regra de Huckel, tem que ser planar, tem que ter deslocalização de elétrons π, entre outros fatores. Um dos mais importantes que mais cai na prova do vestibular é o benzeno. Mas, por exemplo, o furano que eu tinha desenhado logo há pouco, ele também é uma cadeia aromática. Então, existem N classificações, mas a cadeia que mais aparece no vestibular é o benzeno. Então, voltando aqui para a classificação. Quanto à aromaticidade, se a cadeia não tem anéis aromáticos, ela é classificada como alifática. O que é uma cadeia alifática? É aquela que não tem anel aromático. Então, olha aqui, ó. Não tem. Só que alifático vale tanto para a cadeia aberta quanto para a cadeia fechada. Aí alguns autores gostam de chamar a cadeia fechada de alicíclica. O que foi isso? Uma junção de alifático com cíclico, certo? Então uma cadeia alicíclica é uma cadeia fechada não aromática. Mas você pode chamar de alifático. Quando você vira e fala assim, esse composto é alifático, quer dizer que ele é não aromático. E cadeias aromáticas são aquelas, então, que apresentam esses compostos aromáticos, que têm a ressonância dos elétrons π que eu acabei de explicar para vocês. E o que mais aparece em prova é o benzeno. Então, você bateu o olho, viu o benzeno, pode ter certeza que é uma cadeia aromática. Mas entenda, não existe só o benzeno como composto aromático. Existem outras cadeias, igual eu mostrei para vocês, que também são compostos aromáticos. Tudo bem? Com isso, começamos a construir uma boa base. Agora, vamos levantar essa casa, hein? No próximo módulo, nós vamos estudar nomenclatura dos compostos e as propriedades dos compostos. É um módulo muito importante. Te vejo lá. Até!